Bom, agora a gente vai para a questão 8 e o enunciado fala o seguinte: faça um programa que cria e recebe do usuário dois vetores A e B do tipo inteiro de 10 elementos. O programa deve armazenar em um vetor C de 10 elementos os maiores elementos de cada posição correspondente entre os vetores A e B. No final, imprimir o vetor C. Então, como foi que eu fiz? O código traz como variáveis os três vetores A, B e C, todos os três com tamanhos indefinidos, e o índice I. E aqui eu usei a estrutura for para receber os 10 elementos de A. Então, I começa com 0 e vai até menor que 10, e o seu contador aqui do lado. E aqui vai vir o que? A entrada, né? Para os 10 elementos de A. Então, vai repetir 10 vezes para receber os 10 elementos de A. Então, para diferenciar em qual momento eu estou digitando o A ou B, eu coloquei aqui essa frasezinha aqui para que o usuário soubesse até que ponto é A ou B. E depois repetir a mesma estrutura para as entradas do B, dos elementos do vetor B, né? E em seguida, mais uma vez, usei a estrutura for para que fosse percorrido, né? Todos os vetores A e B para fazer a comparação, né? Que aqui está pedindo no enunciado que os maiores elementos, comparar os maiores elementos de cada posição correspondente entre os vetores A e B. Então, na posição 1, qual é o elemento maior, o que está em A ou o que está em B, né? Então, voltando aqui para o código, logo após o for, já que vai ter que percorrer todos os vetores, os 10 vetores, continua com a mesma condição aqui em cima, igual a 0 e menor que 10. Então, vou usar o if para saber se quando um elemento de A, no caso, o primeiro elemento de A for maior que o elemento de B, do vetor B, o primeiro elemento de C vai ser igual ao primeiro elemento de A, no caso, né, quando for o primeiro elemento. Cada elemento, né, correspondente a cada posição. Mas se ele for o B que for maior que A, então C vai ser igual a B. E no final eu acrescentei uma coisa que a questão não pedia, mas que como ficou uma coisa sem resposta, eu não sei se era necessário, mas eu achei que era necessário. Eu coloquei mais uma condição de que se A for igual a B, né, C vai apresentar elementos iguais. No caso, como A vai ser igual a B, aqui eu usei o A, mas poderia ter sido o B, o vetor B. Então, eu usei essa string aqui, elementos iguais, mais o vetor A trazendo o índice, né, correspondente àquela comparação que foi feita. E para fazer o alert, eu usei mais uma vez o for, porque cada comparação vai ser, cada vetor, são 10 elementos em cada vetor, então serão 10 comparações, então serão 10 alerts, né, que vai trazer a resposta de cada comparação. Então, for mais uma vez, igual a 0 e menor que 10, alerte. Eu coloquei essa string aqui, o maior elemento nessa posição é, no caso, o C, né? Quando for igual, ele vai apresentar elementos iguais e o elemento A, mas é como eu disse, poderia ter sido o B. Então, indo agora para o Gini, a gente tem um código, né? Como fiz lá no PDF. E tá igualzinho lá, né? As variáveis aqui. E a gente vai testar como é que vai ficar esse código. Bom, então eu vou fazer um teste simples aqui. Vou nomear 10 números para o vetor A. Vou começar então com 1. E agora os de B. Eu vou, de propósito, colocar igual algumas posições
para que a gente tenha aquele resultado que não é nem A maior que B, nem B maior que A. Então, só voltando aqui. Então, aí no caso, o maior elemento nessa posição é o 9. Quando começou, eu coloquei o número 1 como o primeiro elemento de A e coloquei 9 como elemento de B. Então, B foi maior. Depois, o 8 continuou sendo maior, porque eu coloquei na ordem crescente, né? Os vetores de A, eu coloquei de 1 a 10. E o de B, eu coloquei de 9 a 1 e acrescentei o 10 no fim. Então, a gente vai ter um choque aí de que vai ter, em algum momento, serão dois elementos iguais. Então, continuando aqui, a posição maior continua sendo de B, e nesse momento, elementos iguais, né? Vai ser o 5 com o 5 do A, o 5 do B, saiu elementos iguais. E na posição 6 aí, no caso, vai ser o A, o A, o A, continua sendo A. E, novamente, os elementos são iguais porque eu comecei, como eu disse, o B de 9, fui até o 1 e o último elemento foi 10. E o de A foi de 1 a 10, direto. Então, a questão 8 é isso.